meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar conversando aí qual é a situação do Rodrigo Caio, se ele preocupa para a final, se ele não preocupa para a final. Vamos estar conversando também sobre Davi Luiz, sobre Comebol, Rodolfo Landim dando entrevista falando da CBF e várias outras notícias e informações do Mengão. Então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada, um like para você ficar por dentro. Fechou? Tranquilão? Toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é aniversário do Mengão. 126 anos, uma grande instituição que é o Flamengo. E a frase para mim que mais define o Flamengo é: quando o Flamengo vence, existe felicidade nos lares, não só brasileiros, mas como no mundo inteiro, porque a torcida do Flamengo tá pelo mundo inteiro. Então o Flamengo tem que vencer pelo bem da saúde pública, como fala a Fernanda Gentil naquele texto maravilhoso que ela lê, né, definindo ali o Flamengo. Então o Flamengo precisa vencer. E hoje tá todo mundo feliz, 4-0 Flamengo pra cima do São Paulo, gol do Gabigol, 2 gols do Michael, 1 gol do Bruno Henrique. E é isso aí. Quarta-feira tem jogo contra o Corinthians. Já faço meu apelo à diretoria do Flamengo aqui, né? Parece que já lançou os ingressos aí, vai estar R$60 a inteira, R$30 a meia. Eu acho que poderia ter colocado R$30 a inteira, 15 a meia, ia ser explosão de venda de ingressos, mas beleza. Faço apelo à torcida do Flamengo. Quem puder ir ao jogo, que vá ao jogo. Não vou ficar fazendo aqui discurso de que você tem que ir ao jogo, que eu não sei qual é essa situação financeira, eu não sei se você tem tempo de ir ao jogo, então acho meio errado as pessoas ficarem, você tem que ir ao jogo, porque não sei o quê. Então, se você puder ir ao jogo, vá ao jogo. Se tiver condições de ir ao jogo, vá ao jogo, vá assistir o Flamengo, vamos fazer uma linha da festa. É o último jogo do Flamengo no Maracanã, antes da grande finalíssima da Copa Libertadores da América. Depois dessa partida contra o Corinthians, o Flamengo enfrenta o Internacional, depois o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre e parte diretamente para o Uruguai, meu parceiro. Então vamos dar esse apoio ao Mengão, Flamengo e Corinthians, jogaço diretamente do Maracanã na próxima quarta-feira, fechou? Depois de amanhã, né? O Flamengo se representou hoje no CT Ninho do Urubu, né, com foco total nesse jogo contra a equipe do Corinthians da próxima quarta-feira, que provavelmente vai ter transmissão da Rede Globo. Deixa eu ver aqui, com certeza, gente. Porra, não tem cabimento um jogo desse, sei lá, 9h30 da noite, então certamente deve ter transmissão da Rede Globo, meu parceiro. Comebol pode anunciar mudança de última hora para a final da Copa Libertadores. O que acontece? Nesse momento, o governo uruguaio liberou 75% da capacidade do estádio para torcedores do Palmeiras e para torcedores do Flamengo, convidados da Comebol, patrocinadores, enfim. A Comebol, de acordo com o jornal Avación, lá do Uruguai, tenta a liberação de 100% da capacidade do público para o confronto do próximo dia 27 de novembro. E a Comebol está bem perto de conseguir essa liberação, tá, de todo o estádio para esse confronto entre Flamengo e Palmeiras, confronto válido pela Copa Libertadores, pela final da Copa Libertadores da América. Sempre é bom falar isso, final da Copa Libertadores, final, meu parceiro. Faltam 12 dias para a final da Copa Libertadores da América. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, comentou aí sobre os erros grotescos de arbitragem que foram cometidos contra o Flamengo. Ele reconheceu que foi a CBF reclamar, né? Foi lá nos bastidores, trocou ideia com os caras e disse que uma série de coincidências de erros contra o Flamengo, né, motivaram o Flamengo a fazer isso, e por conta de várias reclamações da CBF por conta de arbitragem, não só do Flamengo, do Bahia, entre outros times, o chefe da arbitragem da CBF, o Leonardo Gaciba,
foi dispensado do seu cargo, que fazia, claro, um péssimo trabalho, né? Vários árbitros fazendo merda por aí, até a favor do Flamengo. Foi do caso do jogo contra o Bahia. Para mim, aquilo ali não é pênalti, tá, gente? A gente não pode tapar os olhos e ser clubismo, porque aí é mole. Né? Aí, porra, só vou falar quando o erro for a favor, for contra o Flamengo, né? A gente tem que ter altivez, entendeu? Porra, vamos botar a cabeça no lugar. Não foi pênalti aquilo ali. Então a gente tem que reclamar quando é ajudado, quando é beneficiado, tem que reclamar quando é prejudicado. Senão a gente também fica assim, vazio. Né? E nação, tenho notícias aqui sobre Davi Luiz, meus amigos. O que acontece? Teve aquela entrada criminosa do Caleri ontem com o pé alto, nem intervalo. O Caleri facilmente receberia uns 5 cartões vermelhos por aquela entrada criminosa no Davi Luiz, né? O árbitro foi no VAR, expulsou o Caleri e machucou assim. Deu uma pancada ali no Davi Luiz. Mas quero dizer a vocês que tá tudo certo com o Davi. É claro, ele saiu, botou um chinelo, botou um gelo ali no local aonde foi a pancada, mas é aquela pancadinha normal que você toma jogando bola, entendeu? Não tem nenhum tipo de problema com o jogador muscular, de ligamento, né? De lesão articular, não tem nenhum tipo de problema, tá? O zagueiro tá bem, a saída dele ontem no gramado já estava programada, aliás, né? Vocês repararam que todos os jogos que o Davi Luiz jogou foram jogos aqui no Rio de Janeiro, justamente para poupar o jogador para a final da Copa Libertadores e também dar ritmo. Esse foi o primeiro jogo que o Davi Luiz joga fora do Rio de Janeiro e também por se tratar de uma logística simples, fácil, uma viagem para São Paulo, né, que nenhuma viagem longa. Ele foi lá, jogou o primeiro tempo, jogou muito bem, por sinal, roubou a bola do Rigoni como se fosse tirando o pirulito da boca de criança. Tá tudo certo com ele, tá? O Davi Luiz, com o manto sagrado, não sofreu nenhum drible e não sofreu nenhum gol. Com o Davi Luiz em campo, o Flamengo sequer sofreu um gol. Foi a 5ª partida do Davi Luiz com o manto sagrado e até esse momento o Flamengo não sofreu nenhum gol com ele em campo. É absurdo como eleva o nível da zaga do Flamengo, o Davi Luiz, quando ele está em campo. Já já eu vou comentar a situação do Rodrigo Caio, que é um pouco mais complexa em relação à situação do Davi Luiz. Mas antes, já quero dizer a vocês aí que tem esperança pelo título brasileiro, vou dizer para vocês que lá no fundo a gente ainda, né? Só que, gente, no confronto antes da final da Libertadores contra o Grêmio em Porto Alegre, é fato que o Flamengo vai levar time reserva. E aí eu não vou ficar aqui tacando pedra no Renato, porque é um jogo antes da final da Libertadores, a gente não pode correr risco de, vamos botar o titular, a gente não pode correr esse tipo de risco. É o jogo mais importante do ano. Tá certo o Renato em colocar time reserva nesse confronto contra a equipe do Grêmio, né? Lá no dia 23 de novembro, 4 dias antes da final da Libertadores, né? Então, assim, tá certo o Renato, ele deve colocar time reserva contra o Grêmio, e aí a gente vai ter que torcer pelo time reserva vencer o Grêmio, que vai estar numa crise absurda, lutando contra o rebaixamento. 7 pontos separam o Grêmio da zona para o último time fora da zona do rebaixamento, então está numa situação crítica o Grêmio, né? Que certamente deve colocar time em reserva nesse confronto aí, o Flamengo, no caso, contra o Grêmio, né? O Arrascaeta, esqueci de comentar a situação do Arrascaeta. O Arrascaeta deve voltar contra o Corinthians, justamente para pegar esse ritmo de jogo. Então veremos a Arrascaeta jogar no Maracanã. Vai lembrar que dos últimos 10 jogos contra o Corinthians, o Flamengo perdeu apenas um. Tá aí, ó. Nos últimos 4 duelos que fizeram, o time carioca conquistou 4 vitórias e marcou 14 gols e sofreu apenas 4 dos corintianos. Realmente um desempenho absurdo do Flamengo contra a equipe do Corinthians. Agora, conversando sobre a situação do zagueiro Rodrigo Caio. Muita gente puta aí, Rodrigo Caio, tu vai fazer doutorado em medicina, só fica no departamento médico. Gente, não acredito que o cara queira ficar no departamento médico. Realmente é uma infelicidade que acontece ontem, aquela dor na panturrilha. A gente não sabe se foi
um tostão, alguém bateu nele ali durante o jogo, ele só foi sentir a dor depois. O jogador vai ser reavaliado hoje no CT Ninho do Urubu, vai fazer, claro, exames de imagem ali, para a gente saber o que de fato aconteceu com ele, qual o grau da lesão dele. Né? Vamos torcer para que não seja nada grave. O repórter na saída do gramado disse que ele tinha saído por precaução, sentiu uma dorzinha, saiu por precaução, justamente por conta da final. Vamos torcer para que não seja nada grave. Porém, nesse momento, o jogador preocupa para a final da Libertadores. Essas foram as informações de notícias do Flamengo. Tamo junto, beijão, valeu, saudações de rubro-negras.